Bem no centro do poder, em Brasília, uma investigação federal avança em silêncio. E o alvo aqui não é exatamente uma pessoa, mas sim o que ela guarda. Os segredos trancados em seus aparelhos eletrônicos. Segredos com potencial para quem sabe redesenhar o cenário político nacional. Essa é a pergunta fundamental. E a resposta, vejam bem, começa a ser montada peça por peça pelos peritos da Polícia Federal. E as primeiras descobertas já indicam uma trama de influência bastante complexa que parece atingir os mais altos escalões do poder. É aqui que tudo começa, na evidência material. A análise forense do conteúdo digital é, na verdade, o primeiro passo para abrir o que se tornou a verdadeira caixa preta dessa história toda. No total, foram 8 celulares confiscados pela Polícia Federal. Isso representa um verdadeiro universo de dados. E agora, cada gigabyte está sendo minuciosamente vasculhado, em busca de respostas. E para abrir essa caixa preta digital, a Polícia Federal usa tecnologia de ponta. O sistema UFED, de origem israelense, funciona como uma espécie de chave mestra digital. Ele é capaz de contornar senhas, quebrar barreiras de segurança e extrair cada dado bruto do aparelho. Na prática, isso torna quase impossível esconder qualquer tipo de informação. O escopo da análise é total. Estamos falando de tudo, de contatos e chamadas, a fotos, vídeos, e-mails, até o histórico de cada site visitado. Absolutamente nada escapa, nem mesmo as conversas em aplicativos de mensagens ou aqueles arquivos que o usuário tentou desesperadamente apagar. Vorcaro talvez acreditasse estar seguro. Ele usava métodos como mensagens de visualização única no WhatsApp. Mas houve um erro crucial. O uso de capturas de tela, os famosos prints, para registrar essas conversas. E cada print deixou um rastro digital, uma pista que a perícia agora consegue seguir. E conforme a perícia avança, essa teia de conexões começa a se desenhar. O que ela revela é um trânsito surpreendente e direto, pelas instituições mais importantes do Brasil. E o mais impressionante é que, até agora, a análise é apenas parcial. Só 30% do conteúdo de um dos primeiros aparelhos foi periciado. Mas o que foi encontrado nessa pequena fração já foi mais que suficiente para acender todos os alarmes em Brasília. Essa análise inicial já expõe uma rotina de contatos, de reuniões, com figuras proeminentes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. A investigação, portanto, não está na periferia do poder. Pelo contrário, ela toca o seu centro nervoso. E então, o cenário da investigação mudou, drasticamente. Uma nova fase se inicia, e com ela, a pressão sobre a figura central do caso aumenta a níveis extremos. O contraste das condições é absoluto. A prisão domiciliar num apartamento de luxo, onde ele chegou a usar 3 celulares, descumprindo ordens judiciais, foi trocada por uma cela de 6 metros quadrados num presídio federal. É uma mudança que altera completamente o jogo e força o investigado a reavaliar cada uma de suas opções. E tem outro fator decisivo, a mudança na relatoria do caso no Supremo Tribunal Federal. Com o ministro André Mendonça, que é conhecido por um perfil mais rígido, à frente do processo, a situação se tornou bem menos confortável para a defesa. É um sinal claro de endurecimento por parte da corte. Diante deste novo cenário, uma palavra começa a ecoar com força nos bastidores da investigação: delação. A possibilidade de uma colaboração com a justiça se torna, de repente, o movimento mais aguardado por todos os envolvidos. A expectativa em torno de uma delação premiada é imensa. Tanto os investigadores quanto o próprio relator do processo no STF veem nela a chave para, talvez, expandir o alcance da investigação e finalmente esclarecer todos os fatos. Mas, veja bem, uma delação premiada não é um simples ato de confissão. A lei estabelece critérios muito rigorosos. E para que a colaboração seja validada pela Justiça, o delator precisa entregar muito mais do que apenas palavras. Para ser efetiva, a delação precisa se apoiar em 3 pilares. Primeiro, trazer fatos novos, informações que os investigadores ainda não têm. Segundo, apresentar provas concretas que sustentem tudo o que for dito. E talvez o mais importante, o terceiro pilar, apontar nomes que estejam hierarquicamente acima do delator na estrutura criminosa. A justiça não quer apenas o peixe, ela quer quem comanda o barco. O resultado dessa investigação tem o potencial de ir muito além do destino de um único indivíduo. As ondas de choque podem se espalhar por todo o cenário institucional brasileiro. 3 instituições-chave acompanham cada movimento deste caso. Primeiro, a Polícia Federal, que é o braço técnico, comandando a apuração.
Depois, o Congresso Nacional, onde uma CPMI busca seu depoimento para conectar os pontos em suas próprias investigações. E, por fim, o Supremo Tribunal Federal, que, como guardião da Constituição, supervisiona todo o processo e detém a palavra final. O que for revelado nos próximos passos pode não apenas influenciar o resultado de investigações parlamentares, mas também descortinar uma rede de influência muito mais ampla, muito mais profunda do que se imagina. Com 70% dos dados de um único aparelho ainda por analisar e outros 7 celulares completamente intocados, a pergunta que fica não é se existem mais revelações, mas sim quão longe essa teia de poder realmente se estende. Por enquanto, a resposta continua trancada, dentro da caixa preta digital.